Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Meu nome é Alfredo, você está no canal Boas Novas para você. E hoje eu quero falar para você a respeito da oração, a respeito de buscarmos o Senhor em oração e não desistirmos, e não pararmos, e não esmorecermos. E o texto que eu quero levar para você nesse dia é o texto de Mateus, capítulo 18, e o verso de número 1 da Palavra de Deus. Mas primeiro eu quero que você inscreva-se no meu canal, tá bom? Tá certo? Está aí embaixo da sua tela, inscreva-se no canal, tá bom? No YouTube, siga também no Facebook e no Instagram. E dê um joinha, faça seu comentário embaixo, nos abençoe, ore por nós, tá certo? E, meu amado, voltando aqui ao texto, eu quero, nesse momento, falar para você a respeito do que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 18, verso 1. Ele vai dizer assim na sua palavra, veja bem, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mateus 18, verso 1. Você percebe que Jesus, meus irmãos, é o mais interessado em ouvir a minha e a sua oração. Isso por si só já nos deixa feliz, já nos dá tranquilidade e segurança de saber que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele tem prazer em nos ouvir. Mas não apenas uma vez, não apenas em um momento ou em determinadas situações. Mas ele diz orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, por que ele está dizendo isso, meu amado? Olha, nós vivemos num mundo onde as pessoas têm muitos sonhos, mas esses sonhos são abortados. Esses sonhos, eles são, infelizmente, interrompidos no meio do caminho. Eles são castrados. Não chega ao final, não chega a realizar. Por quê? Porque nós temos a mania de começarmos algo e não terminar. Você percebe que na sua vida é assim? Você percebe que muitas vezes eu e você já começamos algo e não terminamos? Começamos num sonho, um empreendimento, um curso, uma coisa assim. Quem sabe você já começou uma campanha de oração e parou no meio do caminho. Você começou a ler a Bíblia e lá para as tantas você desistiu, achou difícil demais de entender, achou muito grande a Bíblia. Mas infelizmente é assim que nós fazemos na vida secular. E na vida espiritual também não é diferente. Nós acabamos transferindo para a nossa vida espiritual tudo aquilo que nós também vivemos na vida material, no dia a dia, no cotidiano das coisas em que nós estamos inseridos, no meio em que estamos inseridos. Então Jesus nos ensina que nós devemos continuar. Nós devemos buscar Ele em oração. É interessante que o que nos motiva mais dentro dessa palavra, desse verso, é que Jesus é o mais interessado em que nós estejamos buscando a Ele em oração. Então, isso por si só já nos deixa feliz, já nos tranquiliza o coração, já nos faz nos sentirmos seguros quando vamos orar, sabendo que o Senhor, Ele deseja que ouvir a nossa oração, ouvir, seja um pedido ou uma gratidão, seja alguma reclamação que você queira colocar diante do Senhor, alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que está perturbando, que está tirando a sua paz ou de alguém da sua família. Não importa o que seja, Jesus Cristo, Ele deseja ouvir você orar. A primeira coisa é essa. A segunda coisa que nós vemos no texto, meus irmãos, é que também é um dever nosso. Orar é um dever, ele diz o dever de orar. Então, é um dever de orarmos, meus irmãos. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que a oração faz parte da vida cotidiana daqueles que creem em Jesus Cristo. A oração é uma forma de comunhão com Deus, não apenas uma forma de recebermos algo como se ele fosse um grande balcão de troca, como se ele fosse uma grande prateleira de um supermercado onde nós escolhêssemos coisas. Não, mas a oração, sobretudo, é comunhão com Deus, é comunhão com o Senhor, com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então nós temos o dever de orar. Orar por nós, orar pelas pessoas, pela nossa família, orar pela nossa nação, orar por tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, pedindo a Deus que no tempo dele, na hora certa, ele intervenha e ele coloque sua mão e tudo isso seja resolvido e tudo isso passe. E outra coisa também, meus irmãos, que nós devemos fazer nesse texto, ele diz, dever de orar sempre. Ou seja, é sempre estarmos orando, nunca pararmos. Tem pessoas que dizem assim, eu já orei tanto a Deus por isso, já pedi tanto pela minha família, já pedi tanto pelo meu esposo, minha esposa, pelo meu pai, minha mãe, o meu filho, minha filha, por fulano de tal, pela saúde de alguém, que eu não vou mais pedir não. Deus já está com raiva, Deus já está chateado porque eu peço tanto a Ele. Não, meu amigo, não, meu irmão.
Não pense assim, não. O Senhor não se chateia com a sua oração. A única coisa que faz o Senhor ficar triste conosco, ou talvez até chateado, ou talvez até irado, alguma coisa assim, são os nossos pecados, mas nunca orarmos, porque oração faz parte de uma vida de comunhão com Deus. Oração é uma via de mão dupla, onde nós ouvimos o Senhor, recebemos bênção, mas também nós glorificamos a Ele através da oração. Nós mantemos comunhão com Ele, nós mantemos essa ligação, essa reciprocidade nossa com o nosso Criador e o nosso Salvador. Então sempre é bom orar e é um dever de orar. E por último ele diz assim, nunca esmorecer. Meu irmão, esmorecer é você parar e desistir, é você desanimar, é você ficar fraco a ponto de você não mais buscar a Deus. Esmorecer é você não acreditar mais no poder de Deus. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer que de fato Deus nos ouve e Ele tem poder para resolver os nossos problemas. Ele tem poder, agora precisamos orar a Deus sabendo que nós pedimos a Ele, mas Ele vai responder de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo. Ou seja, a oração não é para adequar Deus às minhas vontades, aos meus desejos, mas a oração é para que Deus me adeque à sua vontade, ao seu desejo na minha vida. Então a oração, ela não é para mudar o coração de Deus, a oração é para mudar o meu coração. A oração é para mudar o coração das pessoas que eu estou colocando diante de Deus através dela, entendeu? Então é importante isso. Então não esmorecer, devemos crer no Senhor. A palavra de Deus, ela vai falar isso muito bem. Quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, e aí a palavra de Deus vem a Jeremias, o profeta, lá no capítulo 29, o verso 13, ele diz a Jeremias que o povo de Israel deveria buscar ele. E ele diz assim, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Jeremias 33:3, ele vai dizer, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Então temos que aprender a buscar o Senhor, a clamar a Ele. E Ele fará justiça. E Ele ouvirá a nossa oração. Mas temos que crer, temos que acreditar, temos que ter confiança no Senhor. Precisamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, sabendo que Ele tem poder. Que nada do que está acontecendo está fora de Deus, ou está fora dos seus planos, ou está em descontrole. Não, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador de tudo. Tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, Deus é ciente e Deus tem controle de tudo. Ele está permitindo. Para quê? Para que eu e você possamos buscar mais e mais. Ora, Paulo vai dizer muito bem isso. Em Romanos capítulo 8, e o verso 28, ele vai dizer assim, ora, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então temos que entender isso, que tudo coopera para o nosso bem, que tudo que está acontecendo de alguma forma nos levará a ter uma vida maior com Deus, uma vida de intimidade maior, uma vida de santidade, vendo-nos como pessoas que não temos poder nenhum, mas nós temos um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Então vamos orar nesse momento, coloca diante de Deus, não esmoreça diante disso, ore sempre, confie no Senhor, acredite que Ele tem poder para mudar, acredite que Ele mudará não só o que está ao seu redor, mas mudará a si mesmo, a você mesmo, meu amado, viu? Tá certo? Vamos orar ao Senhor? Bendito Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nos abençoa neste dia, meu Deus, nos abençoa e nos guarda, nos dá da Tua graça. Senhor, vem mudar a nossa vida e o nosso coração. Diante de tudo que está acontecendo, meu Deus, nos faz confiar mais no Senhor, meu Deus. Nos faz viver mais uma vida no Teu altar, numa vida, meu Deus, onde nós podemos caminhar sobre as águas, porque o Senhor nos ordenou, Pai. Por isso nos abençoa, Pai, nos ajuda. E é em nome de Jesus a nossa oração. Amém, amém. Então, Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.